Tua vida, Deus, transformou em mim.
pedaço do céu olhar, gratidão. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Eu pedi pra Deus gravar o seu nome Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, nos plantou em mim. Há um anjo aqui que intercede por ti. Traga um pedaço do céu olhar, gratidão. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Há um anjo aqui que intercede por ti, basta acreditar, sou teu anjo aqui. Estamos reunidos para celebrarmos o 30º dia do Padre José Roberto. Teve lá esta pessoa tão presente e tão proativa na igreja, né? E quando a gente realmente semeia sementes do bem, a gente colherá sempre bons frutos. Como dizia Jesus, pelos frutos conhecemos as árvores. Com certeza, os melhores frutos, na força do Espírito Santo, foram confeccionados aqui nessa igreja pela história e pelo trabalho do Padre José Roberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecendo imensamente a mesa dos padres, Padre França, grande amigo nosso, Padre Balbino também, grande amigo nosso, está chegando agora na paróquia e também será com certeza uma grande ajuda para nós. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Meus irmãos e irmãs, ao Pai de bondade, em cujas mãos estão a misericórdia e o perdão, reconheçamos nossas culpas a fim de celebrarmos dignamente esta Santa Missa, na intenção do nosso irmão Padre José Roberto Rodrigues de Velar. Façamos um breve exame de consciência. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que amais a misericórdia e o perdão, nós vos suplicamos pelo vosso Filho, Padre José Roberto, que chamastes a vossa presença. Como sempre, acreditou e confiou em vós. Dai-lhe ser conduzido à verdadeira pátria e gozar a eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Início da carta de São Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis, sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para louvor de sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente, que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
Aclamai ao Senhor Deus a terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com clarins e as trombetas ao Senhor nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Juntos fiquemos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação.
caro padre França Miranda, caro padre Fábio Balbino, prezados amigos. Penso, quando a gente fala de uma pessoa boa, a gente pode até pensar que é bem fácil falar, né? Mas realmente a gente encontrar para traduzir uma pessoa tão especial é muito difícil. E eu fiquei pensando isso hoje, né? O que falar? O que dizer? Diante da genialidade, diante da espiritualidade, diante da entrega total desse servo de Deus. Era interessante como o Zé Roberto sempre ele conseguia encontrar algo diferenciado em qualquer situação. Estou vendo aqui tantas pessoas amigas. Se eu for citar frases e exemplos dessas pessoas na história com o padre Zé Roberto, vai ser muito tempo aqui falando, né? Mas ele tem uma sensibilidade muito grande. Era incrível a sensibilidade do padre Zé Roberto. Mas eu me recordo quando eu cheguei nessa paróquia jovenzinho. Já fui jovem dessa paróquia também, né? Veja aqui os meninos que tem mais ou menos por ali, Bruno, quase 50 anos. Já vi pequenininho ali, com 10 anos, né? E tantos outros aqui. Américo, eu sempre brincava com ele, desde que eu vi pela primeira vez. Américo, como é que você tem o nome de Américo e torce pelo Botafogo, né? O padre Zé Roberto falava do Américo quase todos os dias. No tempo da pandemia, ele dizia: meu Deus do céu, está trabalhando muito, né? Você vê a dedicação? Eu falei: é, Zé Roberto, com certeza. E tantos outros que no tempo da pandemia, a gente conheceu um pouquinho mais o padre Zé Roberto no tempo da pandemia, né? A preocupação dele com a igreja fechada, ele dizendo que as pessoas não estavam vindo na missa, a preocupação, está vindo só 30%, falando: o que nós vamos fazer? A gente tem que fazer um plano emergencial. Eu falei: vamos fazer um plano emergencial de evangelização, né? Sempre a cabeça 24 horas meditando sobre a igreja. E agora, como encontrar uma definição para poder falar um pouquinho deste homem, padre, deste padre homem? Logo quando eu cheguei aqui na igreja, jovenzinho, jovem, né? E aí teve o aniversário dele de ordenação. E eu lembro que eu estava chegando, mas pediram para fazer uma coisa também, mas eu fiquei mais na retaguarda. E aí houveram alguns testemunhos, algumas pessoas falando sobre ele, mas teve uma carta, inclusive está guardada comigo até hoje. Isso foi em 94. Eu guardei essa carta comigo, essa homenagem foi feita. Que um jovem da paróquia, tentando definir o padre Zé Roberto, ele disse mais ou menos assim: procurei palavras para definir o padre Zé Roberto. Olhei em volta e não consegui encontrar uma, porque eram várias palavras, e como definir? Fui à Sagrada Escritura e também ali fiquei pensando como definir. De repente, olhei a Santa Missa e vi a vela que iluminava. Mas eu pensei, podemos comparar uma vela, mas não dá para comparar, porque a vela, ela vai queimando, iluminando, mas vai se acabando. E o padre Alberto era interessante, ele iluminava e mais crescia. Ele não se acabava ali, não ia diminuindo. É tanto que o próprio óbito dele foi uma reviravolta também espiritual nesta paróquia, né? E aí ele ficava pensando como encontrar uma definição para o padre Zé Roberto. Aí ele diz: surpreso, encontrei lá no Antigo Testamento. O padre Zé Roberto é como uma sarça ardente, como estava na Sagrada Escritura, queimava e não se consumia. E olha que eu estava chegando na paróquia e eu já consegui guardar essa imagem. O padre Zé Roberto era assim, ele queimava, iluminava e não se consumia. Por quê? O sentimento, por exemplo, o amor. Quanto mais nós temos e amamos, mais nós temos amor para dar. O perdão, quanto mais nós perdoamos, são valores que não se esgotam. Então podemos fazer, desculpe eu fazer essa comparação, mas estou parafraseando esse jovem, com a sarça ardente. Sim,
E o que era mais interessante na carta que ele colocava, Padre França, ele dizia assim: com certeza até Moisés ficaria surpreso. Até Moisés ficaria surpreso, tamanho o vigor espiritual do Padre Zé Roberto. Uma vez eu conversava com ele e ele dizia que foi a um funeral de um padre amigo e que ele definia aquele padre com uma frase, colocando ali, se fosse o caso, de colocar no epitáfio: esse foi padre. Então a gente pode realmente também definir completamente: este é padre, é pai, é amigo, é presença de Deus, é perdão. Incrível os sentimentos do Padre Zé Roberto, né? Ele podia ficar aborrecido numa situação de imediata, mas alguns segundos depois ele já olhava completamente diferente. E às vezes eu ficava assim olhando e dizia: Padre Zé Roberto, será que realmente um dia a gente vai conseguir chegar a esse estágio de perdoar tanto? Ele disse: a vida vai ensinando, Padre Ronaldo. A vida vai ensinando. Aprendi muito com ele. Aprendo mais ainda com ele nesse período. Pois a palavra de Deus nos fala com muita clareza, que um grão de trigo, ele precisa cair na terra, morrer para germinar. E aí eu fui um pouquinho mais ousado, né? O Padre Alberto, ele caiu na terra, germinou, continua germinando, mas ele já estava germinando em todas as situações. Como vida, ele transmitia a vida, muito intenso. Os jovens aqui que nos digam, né, sobre a preparação para o Natal, de tantos outros eventos, ele dizia: mandei comprar uma pizza, comeram com tanta alegria, né? E aí, todo mundo realmente aproveitava a parte espiritual do Zé Roberto e essa grandiosidade humana. Um dia, eu fui chamado para pregar no seminário, e eu pegava muita cola com ele, né? Mas Roberto, o que eu faço? O que eu digo? Ele dizia: vai por aqui. Era interessante que você pedia uma coisa para ele, ele ficava pensando também nisso o tempo todo. Aí ele encontrava com você assim do nada e falava: já anotei isso aqui para você, fala sobre isso. Aí dava para mim com aquela letra que só quem realmente teve a oportunidade de ler alguma carta dele, algum documento dele, vai ver que a letra era muito intensa. Muito intensa mesmo. E aí um dia eu fui falar no seminário. Ele disse assim: olha, tem um tema super legal para você falar. Eu falei: mas o Padre Roberto não tem seu jeito de falar? Não, mas fala essa parte aqui assim, assim. Ele me dava as dicas como eu devia falar. Ele falou assim: olha, eu ando muito preocupado na vocação, que muitas vezes se coloca um espiritual no jovem e no trabalho humano. Então é muito interessante falar sobre isso. E para a gente colocar valores espirituais na nossa vida, a gente tem que ter valor humano também. E aí a gente foi trabalhando isso, né, ao longo do tempo, e meditava muito sobre isso. Jesus também fala muito sobre isso. O que adianta realmente pagar o dízimo, dar o hortelã, dar a ruda, e se por dentro é feio? Então o que adianta realmente procurar viver um sentido espiritual, se por dentro não reflete aquilo que você acredita? E o Padre Roberto, ele tinha realmente um coração maior do que ele, né? Maior do que ele. Brincávamos muito. E era interessante que a cada dia ele tinha uma coisa para ensinar para a gente. Ele pregou um retiro de ordenação para a gente, o Padre Darlan está ali. E aí foram 5 dias de retiro, 4 pregações por dia. Esse homem, esse padre, ele citava tanto exemplo. Eu falei: meu Deus do céu, onde é que ele arruma tanto exemplo assim, né? E aí eu copiava. E aí cheguei aqui como seminarista, fui como diácono, como padre. E aí o Padre Rafael Moreira, não sei se vocês lembram dele, o Padre Rafael Moreira passou por aqui.
Eu cheguei, Padre Rafael é um ano na minha frente de padre, né? E aí um dia eu estava conversando com o Padre Rafael e falou assim: olha, meu disquete. Era o tempo do disquete ainda, nem CD e pendrive, né? Eu falei: que disquete é esse? Os ensinamentos do Padre Zé Roberto. Quando eu chegar na paróquia, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí eu falei: que bom, vou começar a fazer meu disquete também. Ainda tenho o meu disquete. E aí, a gente ia passando por aqui, ia sendo preparado para assumir uma paróquia, através desse grande modelo. Esse grande modelo. E como é maravilhoso, meus caros irmãos, quando a gente olha para alguém e a gente vê como uma referência. Como é maravilhoso. E penso que a referência, ela não acaba com a morte. Não acaba. Eu ficava imaginando, logo após a sua morte, como seria essa igreja sem o Padre Zé Roberto. Porque tudo que você olha para o lado, você vai ver o Padre Zé Roberto. Mas é interessante, Padre França, Padre Balbino, que a gente consegue ver a igreja com o Padre Zé Roberto, mas a gente consegue ver a igreja. Por quê? Porque ele não criou uma igreja do Padre Zé Roberto. Ele criou uma igreja de Deus, sendo ali pastoreada pelo Padre Zé Roberto. A gente olha por todos os lados e vê o Padre Zé Roberto, mas ao mesmo tempo olhamos para todos os lados e vemos Deus. O Deus que Ele nos ajudou a descobrir. O Deus que se revelou através da sua missão. Então podemos dizer, Padre França, como ele chamava, teólogo de linha, me desculpem, mas eu vou fazer e finalizar com essa expressão. Padre Zé Roberto é uma verdadeira teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Se Moisés ficou surpreso, com certeza nós ficaremos também. E vamos, com certeza também, sempre vê-lo como essa sarça ardente. Queima, ilumina e não se diminui. Pelo contrário, cada vez mais cresce, trazendo esse clarão de luz, ou seja, luz do mundo e sal da terra. Caros irmãos, ao Deus da vida, elevemos com confiança as nossas preces, na intenção do nosso irmão, Padre Zé Roberto, de sua família, sim, Senhor, proteja também toda a sua família, e de todos os que morreram na esperança da ressurreição. Por nosso irmão, Padre José Roberto, por quem celebramos esta Santa Missa, para que o Senhor lhe conceda o convívio dos santos, acolhendo com bondade, na luz de sua face, rezemos ao Senhor. Por sua família e amigos, para que o bom Deus lhes traga consolação em suas dores, confortando-os e transformando a saudade na esperança da vida eterna, rezemos ao Senhor. Por todos os nossos irmãos, parentes e amigos que nos precederam, para que o Deus de toda misericórdia perdoe suas faltas e os acolha no reino dos céus, rezemos ao Senhor. Por todos que morreram na esperança da ressurreição, para que o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou seu Filho, Jesus Cristo, conceda a todos a salvação, rezemos ao Senhor. Por todos nós que nos reunimos nesta casa de Deus em oração, para que façamos de cada momento de nossa vida uma celebração do amor e da paz, até o dia em que, completada a nossa missão, fomos recebidos na casa do Pai, rezemos ao Senhor. Pai de bondade, Deus fiel, que no vosso amor enviastes vosso Filho único para a nossa salvação, acolhei as preces dos vossos filhos e filhas, a fim de que, iluminados pela vossa palavra, encontrem em seus corações a verdadeira paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas em favor do vosso Filho, Padre José Roberto, para que, purificado pela vossa graça, viva sempre feliz na vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens e das mulheres, Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e todos os santos, em eterna alegria, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, de vosso Filho José Roberto, e chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Especialmente também rezamos pelos seus parentes, pela sua família, Jovita, Nelton, Reinaldo, Clésio, Mário Paulo, grande amigo, Padre Paco, grande amigo. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos, Santa Teresa d'Ávila e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Escapa você, escapa. Tende piedade, Cordeiro de
Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em meu morada, mas dizendo a palavra e seja só. O corpo e o sangue de Cristo me cortou para a vida eterna. Amém.
como criança, bem tranquila, na sua cor de sono. Oremos. Recebendo o pão do céu, nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos humildemente que o nosso irmão Padre José Roberto, livre de seus pecados pela paixão do vosso Filho, chegue feliz à vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Quando ele celebrou domingo anterior, quando ele passou mal, no domingo, ele celebrou lá no santuário de Fátima, ele tem uma devoção imensa para Nossa Senhora, né? Padre Ronaldo, quando eu cheguei nessa paróquia, não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora. Todas eu coloquei, né? Uma pedra que trouxe do colégio de São Paulo, pediu emprestado e ficou aqui, né? Depois a irmã deu para ele. Ele falou assim: rezem por mim, pelo menos meia Ave Maria. Vamos rezar duas por ele? Ave Maria. Na segunda-feira, ele fazia 47 anos de padre. Ele queria celebrar a missa, mas já estava passando mal. Mas era tão intenso ele que ele chegou aqui no microfone e disse: olha, faço aniversário de padre hoje, quero pedir desculpa para vocês que eu não vou conseguir celebrar a missa, que eu não estou passando bem, eu estou agora indo para o hospital. E ele fez isso, né? E ele, de vez em quando, dizia assim: se eu morresse no altar, eu seria muito feliz. Eu estava pensando sobre isso, né? O Zé Roberto, ele não morreu no altar, mas o Zé Roberto viveu sempre no altar. Vamos aplaudir o Padre Zé Roberto. Quero agradecer a presença de cada um, quero agradecer essa paróquia sensacional que tem demonstrado realmente saber ouvir a voz do pastor, pois continua
vivendo intensamente todos os ensinamentos do Padre Zé Roberto. Obrigado pelos amigos também do Padre Zé Roberto, cada paroquiano. Rezem também por nós aqui, eu, o Padre Balbino, o Padre Darlan, o Diácono Emerson, e por nós, paroquianos, para que a gente consiga realmente fazer com que cada visão que a gente olhe desta igreja, que lembra o Zé Roberto, também seja cada vez Deus tocando no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, de Padre José Roberto de Avelar, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.